Ô Rita, eu vou virar a página aqui, mas quero continuar com você, porque ontem à tarde todo mundo se assustou, início da noite ali, com um fato relevante da Americanas, né? Um dos maiores nomes do setor varejista brasileiro. Eles anunciaram que encontraram um rombo de 20 bilhões, com B de bola, né, no balanço. O furo, Rita, pelo menos segundo o que eu consegui entender lá do fato relevante, seria no financiamento ali com os fornecedores, naquela rolagem de dívida com a indústria. Como é que o mercado financeiro viu essa história toda, hein, Rita? O Júnior, isso também é quase que uma violação, é um vandalismo no mercado financeiro, porque a peça mais importante para todos nós é o balanço de uma empresa. Assim como o Banco Nacional, em 1995, né, a 75% da carteira de crédito do Banco Nacional, quando o banco quebrou, né, era falsa, eram credores que não existiam, e agora a mesma coisa. No frigir dos ovos, as Americanas esconderam uma dívida de 20 bilhões. E iam rolando aquilo dentro do balanço. Isso não foi percebido nem pela empresa de auditoria, que é uma das grandes do mundo, que é a PwC. Né? E teremos, isso é uma tragédia para a governança das empresas, para a credibilidade do sistema. Americanas têm ADRs negociados na Bolsa de Nova York, a penalização vai ser muito dura, porque isso é inconcebível, uma empresa ocultar no seu balanço uma dívida de 20 bilhões, como na época, lá voltando, traçando o paralelo, o Banco Nacional, né? Ele tinha ali quase 600 contas fantasmas na sua carteira de crédito e ia rolando aquilo. O rombo, na época, lá em 1995, foi de 5 bilhões, o Banco Central entrou e depois vendeu o Nacional, que era o 7º banco do país, para o Unibanco, que era o 10º banco do país, por 1,2 bilhão. Enfim, dessa vez não tem dinheiro público, não tem Banco Central envolvido aí na história, mas é uma tragédia em termos de credibilidade para o sistema, para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, onde as empresas são negociadas. Então, teremos um impacto negativo, sim, e o investidor fica com a pulga atrás da orelha e a credibilidade, a confiança é minada. Ô Eduardo, 20 bilhões é dinheiro que a gente não sabe contar. Uma das histórias que estarão no livro que eu pretendo lançar mês que vem, ou março, que é uma mal escrita autobiografia, uma das histórias que eu conto é que a minha única experiência de chefe foi traumática. Porque depois de passar pelo hotel, eu trabalhei em banco uns 6 anos e tive uma ascensão rápida lá, e 18 para 19 anos eu era procurador-chefe de seção naquela agência ali da Afonso Pena 1500, né? Uhum. Que tinha drive-in, que era considerada, digamos, modelo do real. E o gerente lá não foi com a minha cara desde o dia que eu cheguei por causa do meu cabelo, minha roupa, eu era realmente prejudicado na aparência. E eu comecei a trabalhar e comecei a me dar bem, organizar. E ele ficava indignado por 2 coisas. Primeiro, que tinha uma turma dos não optantes pelo fundo de garantia, que era odiada pelo banco, e eles odiavam o banco. Eu fiz um acordo com eles, falei assim, vocês trabalham 2 dias por semana e 3 vocês vão ali para o Parque Municipal andar de barro. Deu certo, o gerente ficou pé da vida, mas eles estavam me ajudando. Nós organizamos o setor e tudo. E a outro ciúme do gerente é que eu, com aquela feiura toda, comecei a atrair a atenção daquele prédio tinha ESSO, IBM, Manchete. Os chefes começaram a me procurar no balcão em vez de no gerente. Mas criou uma confusão para mim. Por que eu estou contando essa historinha? Foi minha única experiência de chefe e foi frustrante. Eu não quero ser chefe, nunca quis. Agora eu estava me imaginando chegar numa empresa do tamanho das lojas americanas para ser o CEO e encontrar um rombo de 20 bi. Esse cara saiu, eu ia para o exterior correndo. Realmente é complicado. Ô, Júnior. Oi, Júnior. Diga, Rita. O BTG Pactual vai promover agora, às 9 horas, com o Sérgio Rial, que é ele que descobriu o rombo lá. Ele ficou 11 dias no cargo. As ações subiram 25% no período dele. Imagina, nos últimos dias agora elas subiram 25%. Então, de cara, já vão cair 30%. Isso aí já é de cara. Então, eles vão promover uma teleconferência. Então, para quem quiser assistir às cenas dos capítulos e da explicação. E aí tem uma curiosidade muito grande, porque há 40 anos, o Jorge Paulo Lema, o Sucupira e o Marcel Telles são sócios das Americanas, os poderosos donos da Embev, né, etc. E eles não se furtaram. Segundo eles, se necessário, eles poderão fazer um aumento de capital. Ô, Malca Marcos, como é que você está lendo essa história aí? Para investidor pequeno ali, que tinha algumas ações e tal, o cara deve estar, né, meu Deus do céu, de cabelo arrepiado.
Mas, Júnior, eu queria fazer uma análise mais ampla e concordar muito com a Rita. Eu acho que esse fato diz muito sobre a relação público e privado. Às vezes nós somos muito críticos em relação à coisa pública e esquecemos que no mercado privado acontecem coisas semelhantes. Ocultar uma dívida é esconder para a sociedade, para os investidores, qual é a real situação da empresa. E eu fico muito preocupado, a Rita acabou de falar 3 nomes, que são nomes que são referências no mercado financeiro. Lehman, Beto Sucupira e Marcel Telles vêm do mercado financeiro, eram donos de banco, depois viram os maiores empresários do país e conhecem profundamente do que acontece dentro do mercado financeiro. E se eles são surpreendidos, imagina o pequeno investidor, como você disse, aquele que tem poucas ações americanas. A moral da história que esse fato nos deixa é, às vezes o que acontece no público acontece também no privado e temos que ficar muito atentos a isso. E aí, Ricardo Kertzmann, fraude, erro, o que você chama esse rombo aí? Olha, Júnior, sinceramente, eu vou até dar um testemunho pessoal aqui. Eu há muitos anos acompanho de perto a situação da Americanas, porque eu sou um pequeno empresário, o meu setor negocia muito com a loja Americanas, e durante anos, né, eu convivi com atrasos de duplicatas, atrasos grandes, de 40, 50, 60 dias. A situação, não estou dizendo que a situação financeira da Americanas era ruim, não é isso, mas a situação, o fluxo de caixa da Americanas sempre foi precário, sempre foi muito difícil. Tanto que é mais difícil ainda para empresas pequenas como a minha negociar, vender para lojas americanas, porque além do prazo que você tem que dar para pagamento, você ainda não sabe, você sabe que não vai receber em dia. Então, assim, não me surpreende a situação, de um modo geral. O que me surpreende, e aí muito, 2 coisas. Uma, isso está oculta no balanço da empresa. Uma empresa que é listada em bolsa e que tem auditoria atrás dela. E segundo, o valor. Estamos falando de 20 bilhões de reais. O valor de mercado das lojas americanas, até ontem pelo menos, era de 11 bilhões. Então a gente está falando de um rombo de 2 vezes o valor de mercado. Isso sim é espantoso. De resto, eu vou concordar em 100%, a Rita foi cirúrgica, tudo que ela falou é perfeito. E vou só dar uma cutucadinha no meu amigo Malco aí, que é o seguinte: quando esse tipo de coisa acontece na empresa pública, quem banca, né? Quem vai lá e socorre somos nós. Na empresa privada, os 3 grandes lá, o Lehman, o Sucupira e o Telles, que se virem para poder cobrir como é que o pessoal fala, Eduardo? Tem um nome, isso me fugiu agora. Capivara, vamos. A brocha. Eles que vão poder cobrir a brocha. Júnior, 2 coisas que eu tenho que pontuar. Uma é que quando o Ricardo começou o raciocínio, falou, olha, porque eu falei, vai falar que é sócio também. Agora, a segunda coisa que eu tenho que destacar é o seguinte: você já imaginou, Júnior, quantos meses você vai ficar triste se você perder 20 mil reais? Tá doido. Agora, imagina 20 milhões. Meu Deus. Agora, os caras perderam 20 bi. E eles não suicidaram, nós vamos pôr o dinheiro de novo. E só para complementar aqui, eu também quero cutucar o Malco. Uma coisa é o risco privado e outra coisa é a responsabilidade na gestão do dinheiro do contribuinte. O que acontece no privado não pode acontecer no público. Então hoje não tem aleluia, não. Não, deixa o Malco falar, porque ele foi cutucado 2 vezes. Não, eu concordo com as duas cutucadas, não tem problema não, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos endeusar o privado em detrimento do público. Estou falando de seres humanos. Seres humanos têm uma racionalidade egoísta e buscam vantagens em relação ao cenário que eles estão julgando. É sobre isso que eu estou falando. Você consegue vislumbrar 20 bi? Lá no público, os empregos são estáveis, ninguém corre risco nenhum, e a estabilidade é bancada pelo dinheiro do contribuinte. No privado, não. No privado é pela concorrência e pela competência. Mas eu entendi bem o que o Malco quer dizer. Ele está querendo dizer que tipo assim, são problemas que acontecem dos 2 lados. Não há mundo perfeito, né? Não tem um mundo perfeito. É. Bora, Du? Bora pagar IPTU. Com esses 20 bi na cabeça? Pagar IPTU.